Sorte Milagrosa com São Cono e Santo Onofre, oração para vitória, dinheiro e prosperidade rápida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje você não chegou aqui por acaso. Este é um momento especial, porque esta oração foi preparada para quem precisa de uma virada verdadeira, para quem sente que a sorte precisa mudar, para quem busca vitórias, dinheiro, oportunidades e acontecimentos que jamais imaginou viver. Antes de começar, já deixe o seu like, porque ele é o seu sinal de fé, e escreva nos comentários: a minha sorte está mudando agora. Neste vídeo, você vai rezar junto comigo uma oração profunda a São Cono e Santo Onofre, dois grandes intercessores para acontecimentos surpreendentes, ganhos inesperados e mudanças financeiras poderosas. Esta não é apenas mais uma oração, é um momento de alinhamento com aquilo que pode transformar completamente a sua vida. Fique até o final, não pule nenhuma parte, e permita que cada palavra alcance a sua realidade. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Cono e Santo Onofre, companheiros da confiança serena e do silêncio que aprende com Deus, nesta hora esta mulher se apresenta diante de vocês com a alma desperta, levando aos céus um desejo profundo que nasce da necessidade real de colocar ordem na própria vida material sem se afastar da luz do alto. Caminho entre desafios, escolhas e responsabilidades, e muitas vezes o peso das decisões que lidam com o dinheiro parece maior do que a tranquilidade do descanso. Por isso, nesta conversa íntima com o céu, levo diante de Deus, por meio de vocês, o anseio sincero de aprender a lidar com cada valor que passa pelas minhas mãos com inteligência, atenção e equilíbrio, sem desperdício, sem impulsos vazios, sem caminhos tortos. Que a mente seja iluminada com ideias claras, que a visão alcance além do imediato, que cada passo seja dado com entendimento e calma, sem pressa cega e sem medo paralisante. São Cono, que muitos reconhecem como sinal de sorte e de portas que se tornam acessíveis no tempo certo, que esta mulher seja atingida por oportunidades justas, limpas e possíveis, aquelas que surgem quando tudo está pronto por dentro e por fora. Que o acaso favorável se apresente nas escolhas diárias, nos encontros, nas conversas, nas decisões que parecem pequenas, mas mudam rumos inteiros. Que cada chance que surja seja reconhecida com lucidez, sem ilusão, sem enganos, sem armadilhas escondidas, e que o fruto de cada atitude traga retorno verdadeiro, não apenas números, mas também segurança, estabilidade e tranquilidade para seguir adiante com dignidade. Santo Onofre, que viveu o recolhimento, a simplicidade e a confiança total na providência divina, que a mente desta mulher seja guiada para longe da ansiedade que consome e da comparação que cansa. Que não exista dependência da sorte apenas, mas entendimento de que administrar bem é um aprendizado diário, construído com paciência, atenção aos detalhes, disciplina nos gastos e sabedoria nas escolhas. Que o dinheiro que chega seja tratado com respeito, não como fim absoluto, mas como recurso que permite cuidar da casa, do corpo, dos compromissos e também das pessoas que caminham ao redor. Que Deus, que tudo conhece, veja os sonhos que ainda não ganharam voz, as preocupações que se escondem no silêncio da madrugada, os receios que às vezes não são confessados a ninguém. Que a inteligência seja afiada para organizar, planejar, distribuir, separar, investir com consciência e evitar decisões que tragam mais peso do que alívio. Que não falte clareza para recusar caminhos fáceis que prometem muito e sustentam pouco. Que exista sobriedade para dizer não ao que parece brilhante por fora e vazio por dentro. Que exista cautela para não transformar o dinheiro em tirano, mas também não tratá-lo como algo sem valor. Que a renda desta mulher seja multiplicada por meios honestos, com trabalho digno, acordos limpos, negócios justos, ideias bem pensadas e escolhas responsáveis.
Que novas atividades possam surgir no tempo correto, sem confusão, sem pressões enganosas, sem riscos desnecessários. Que cada entrada de recurso seja acompanhada por gratidão silenciosa e por uso atento, sem desperdício e sem exageros. Que o amanhã seja preparado hoje com decisões equilibradas, para que o futuro tenha menos sobressaltos e mais serenidade. São Cono e Santo Onofre, coloquem este propósito diante de Deus com carinho, sem alarde, sem teatralidade, apenas como um pedido simples de quem deseja viver com mais ordem, sem dívidas que roubem o sono, sem medos que apertem o peito diante de contas, compromissos e responsabilidades. Que exista organização onde hoje há confusão, que exista entendimento onde hoje há dúvida, que exista prudência onde hoje há impulso. Que cada erro passado se transforme em aprendizado, sem culpa pesada, sem retorno à dor antiga, apenas lição para o presente. Que esta mulher aprenda a reconhecer o próprio valor sem precisar medir a própria vida apenas por cifras, mas também que não falte o necessário para viver com dignidade. Que exista equilíbrio entre o espiritual e o material, sem desprezo por nenhum dos dois. Que o dinheiro não seja origem de disputas internas, nem de escolhas que tragam vergonha, mas instrumento para estabilidade, cuidado, auxílio aos seus e também segurança para seguir em frente com a cabeça erguida. Que a sorte, quando aparecer, encontre esta mulher preparada, atenta, responsável e lúcida. Que a sabedoria acompanhe cada uso desse bem, tanto nos tempos de fartura quanto nos períodos de aperto. Que não haja desperdício quando houver muito, nem desespero quando houver pouco. Que a serenidade seja a marca das decisões, que a paciência ocupe o lugar da ansiedade, que a clareza ocupe o lugar da confusão, que a confiança em Deus silenciosamente sustente cada passo. Que as portas se mostrem no momento exato, que os caminhos se tornem compreensíveis, que as opções se apresentem com nitidez. Que esta mulher não seja enganada por falsas promessas, por acordos duvidosos, por palavras bonitas que não sustentam a realidade. Que exista proteção discreta contra prejuízos, perdas inesperadas, trapaças escondidas e escolhas feitas sem reflexão. Que cada ganho seja acompanhado de responsabilidade, e cada gasto seja resultado de consciência. Que a inteligência financeira seja amadurecida com o tempo, que a relação com o dinheiro se torne mais leve, sem culpa, sem excesso, sem medo constante. Que o sustento da casa seja garantido com estabilidade, que os planos possam sair do papel com organização, que os sonhos encontrem chão firme para existir sem se transformar em peso. Que Deus esteja presente em cada detalhe, mesmo quando não é lembrado, mesmo quando tudo parece rotina, mesmo quando as decisões parecem pequenas demais para merecer atenção. São Cono e Santo Onofre, que esta intercessão seja acolhida no céu com o mesmo cuidado com que é feita aqui na terra. Que a sorte não seja apenas um acaso sem sentido, mas sinal de que as escolhas estão alinhadas com o bem. Que a sabedoria não seja apenas conhecimento acumulado, mas prática diária, aplicada no uso do tempo, do dinheiro, das palavras e das oportunidades. Que esta mulher seja guiada a uma vida material mais estável, mais organizada e mais tranquila, sem perder a sensibilidade espiritual que dá sentido a tudo. Que a gratidão acompanhe cada vitória, que a humildade acompanhe cada ganho, que a prudência acompanhe cada decisão. Que o amanhã seja preparado com atenção hoje, e que o hoje seja vivido com responsabilidade, serenidade e confiança em Deus. Que assim seja, sob o cuidado do céu, passo a passo, dia após dia, com lucidez na mente, paz no coração e caminhos cada vez mais claros diante dos pés. Nesta hora silenciosa e ao mesmo tempo tão cheia de intenções, esta mulher se coloca diante de Deus por meio da memória viva que existe de vocês, levando no coração um desejo que não nasce da vaidade,
mas da necessidade real de construir estabilidade, segurança e tranquilidade por meio dos bens materiais que sustentam a vida neste mundo. Nada aqui nasce da ambição vazia, mas do anseio profundo de ter domínio sobre o próprio caminho financeiro, de organizar a própria vida com inteligência, de fazer escolhas que gerem resultados sólidos e duradouros, de acumular recursos de modo consciente, responsável e estável, sem desvios, sem ilusões e sem armadilhas ocultas. São Kono, lembrado por muitos como sinal de sorte em momentos decisivos, que esta mulher seja alcançada por situações favoráveis nos instantes corretos, quando a mente estiver clara, quando o discernimento estiver firme, quando as escolhas estiverem alinhadas com aquilo que traz estabilidade verdadeira. Que as oportunidades que surjam não tragam confusão, nem enganos, nem promessas vazias, mas bases consistentes sobre as quais seja possível construir patrimônio, segurança material e tranquilidade para o futuro. Que cada decisão diante de negócios, acordos, compras, vendas e investimentos seja acompanhada por compreensão ampla das consequências, sem precipitação e sem ilusões que mais tarde tragam arrependimento. Santo Onofre, que escolheu o silêncio, a simplicidade e a confiança na divina providência, que esta mulher aprenda a lidar com os bens materiais sem ansiedade que consome, sem medo que paralisa e sem excessos que desorganizam. Que a relação com o dinheiro se torne cada vez mais madura, mais serena, mais lúcida, livre de impulsos que trazem prejuízo e distante de escolhas feitas apenas pela emoção do momento. Que o uso de cada valor seja pensado com cuidado, levando em conta o presente, mas também o amanhã, os compromissos que já existem e os sonhos que ainda aguardam estrutura para se realizarem. Que Deus, que tudo vê e tudo sabe, acompanhe cada passo desta mulher no campo material, mesmo nas decisões que parecem pequenas demais para merecer atenção. Que exista clareza para distinguir o que é seguro daquilo que apenas parece ser. Que exista prudência para evitar caminhos fáceis que prometem retorno rápido, mas escondem riscos altos. Que exista inteligência para elaborar planos, organizar contas, separar recursos, analisar possibilidades, recusar propostas que não oferecem garantias e aceitar apenas aquilo que traz base sólida. Que a sorte, quando se manifeste, encontre esta mulher atenta, preparada, consciente do valor de cada oportunidade. Que não falte lucidez para reconhecer o instante certo de agir e o instante certo de aguardar. Que os ganhos que vierem não se percam por escolhas impensadas, nem por decisões baseadas apenas em pressa ou emoção. Que exista equilíbrio entre a coragem de avançar e a cautela de avaliar. Que a construção de bens materiais aconteça de modo constante, sem sobressaltos extremos, sem perdas repetidas, sem recomeços dolorosos causados por erros evitáveis. Que o patrimônio formado ao longo do tempo seja resultado de escolhas bem pensadas, de caminhos bem avaliados, de combinações justas e de acordos limpos. Que esta mulher saiba lidar com ganhos maiores quando eles chegarem, mantendo a mesma responsabilidade que existe nos tempos em que os recursos são mais contidos. Que não exista desorganização nas finanças, nem confusão entre o que é necessidade e o que é desejo passageiro. Que não exista uso do dinheiro como compensação de vazios interiores, nem como tentativa de comprar tranquilidade emocional. Que cada gasto seja feito com consciência e cada reserva seja mantida com responsabilidade. Que os bens adquiridos tragam estabilidade e não preocupações adicionais. Que o acúmulo de recursos seja acompanhado por sabedoria para administrar, proteger e aplicar com critérios firmes. Que esta mulher aprenda a valorizar o próprio trabalho, o próprio tempo, as próprias habilidades, usando tudo isso como base para ampliar a própria renda de maneira honesta e estável. Que novas fontes de ganho possam surgir quando houver necessidade, sem confusão, sem riscos exagerados, sem pressões externas.
Que as ideias que surgirem em sua mente sejam analisadas com serenidade antes de qualquer decisão. Que nada seja feito apenas por impulso. Que Deus esteja presente nas escolhas mais práticas, nas contas pagas, nos compromissos assumidos, nos contratos firmados, nas negociações realizadas, nos planos traçados para o futuro. Que não exista medo permanente diante do amanhã, nem insegurança constante diante das responsabilidades. Que exista confiança baseada na organização, na inteligência aplicada e na condução serena da própria vida material. São Côno e Santo Onofre, que esta mulher seja assistida de modo discreto, sem alarde, sem sinais confusos, mas com resultados concretos que tragam estabilidade real. Que a sorte se manifeste de modo natural, nos encontros certos, nas propostas adequadas, nas decisões bem sincronizadas com o tempo correto. Que a sabedoria acompanhe cada passo, evitando prejuízos desnecessários, evitando perdas causadas por distração, evitando escolhas que mais tarde tragam peso ao coração. Que não falte sustento digno para a casa, que não falte recurso para as necessidades diárias, que não falte reserva para os momentos imprevistos. Que exista tranquilidade para planejar viagens, estudos, melhorias, aquisições importantes, tudo com base sólida, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Que o acúmulo de bens materiais não traga soberba, mas também não seja acompanhado por culpa. Que exista naturalidade em lidar com a prosperidade quando ela se tornar parte da realidade. Que esta mulher seja protegida de prejuízos causados por terceiros, de acordos mal explicados, de promessas que não se sustentam, de propostas que escondem riscos altos por trás de palavras fáceis. Que exista atenção aos detalhes, leitura cuidadosa dos termos, análise calma dos números, reflexão antes de qualquer assinatura. Que nada seja aceito sem clareza. Que o relacionamento com o dinheiro seja cada vez mais equilibrado, sem dependência emocional, sem medo constante de perder, sem apego excessivo que roube a tranquilidade. Que os bens materiais cumpram o papel de trazer estabilidade, segurança e possibilidade de cuidar da própria vida e também de quem caminha ao redor. Que a abundância, quando estiver presente, seja administrada com maturidade. São Côno e Santo Onofre, que esta intenção seja apresentada diante de Deus com a simplicidade de quem reconhece as próprias limitações, mas também com a confiança de quem deseja aprender, organizar, planejar e construir. Que o tempo seja aliado e não inimigo. Que a paciência acompanhe cada etapa. Que não exista desânimo diante de períodos mais difíceis. Que cada fase seja compreendida como parte do processo de amadurecimento financeiro e pessoal. Que esta mulher seja guiada para uma vida material mais estável, mais estruturada e mais tranquila, sem perder o equilíbrio interior. Que a alegria de conquistar bens venha acompanhada por serenidade. Que a tranquilidade de ter recursos venha acompanhada por responsabilidade. Que o amanhã seja construído com decisões firmes no presente. E que, passo a passo, dia após dia, com mente lúcida, coração sereno e escolhas conscientes, esta mulher alcance aquilo que busca no campo material sem se afastar daquilo que também sustenta a alma. Que assim seja, sob o cuidado do céu, sob a memória viva de São Côno e Santo Onofre, na presença de Deus, que tudo acompanha mesmo quando o silêncio parece dominar. Nesta hora de interiorização profunda, esta mulher se volta ao céu com o pensamento voltado para a própria vida profissional, para tudo aquilo que sustenta os dias, organiza os sonhos e também define os rumos do amanhã. Não há aqui palavras vazias, nem desejos soltos, mas uma intenção clara de alcançar êxito no trabalho, destaque no que faz, reconhecimento pelo próprio talento e abertura de caminhos que levem a ganhos amplos, estabilidade duradoura e tranquilidade material.
Que este diálogo silencioso chegue diante de Deus pelas mãos de vocês, sem ruídos, sem interferências, apenas como verdade e confiança. São Kono, associado por muitos aos acontecimentos favoráveis que surgem de maneira inesperada no tempo certo, que a sorte acompanhe cada decisão profissional desta mulher, não como um simples acaso, mas como resultado de escolhas bem alinhadas, de atenção constante e de leitura clara das situações que surgem. Que boas propostas apareçam quando a mente estiver preparada para analisar com calma, que convites para novos projetos surjam quando houver base firme para assumir, que portas se apresentem onde antes só existiam incertezas. Que o progresso na carreira venha por meios lícitos, estáveis e sólidos, sustentados por acordos limpos e por relações profissionais equilibradas. Santo Onofre, que viveu no recolhimento, no desapego e na confiança serena na providência divina, que esta mulher aprenda a lidar com o sucesso sem ansiedade excessiva e também sem medo de avançar. Que não haja dependência de comparações, nem inquietação por resultados imediatos, mas constância nas escolhas e equilíbrio nas atitudes. Que o trabalho diário seja feito com atenção, com inteligência e com dedicação contínua, sem exageros que provoquem desgaste e sem acomodação que impeça a evolução natural da própria carreira. Que Deus acompanhe cada passo profissional, desde os detalhes mais simples até as decisões que mudam rumos inteiros. Que exista clareza para compreender quando é tempo de permanecer, quando é tempo de aceitar novos desafios, quando é tempo de reorganizar planos sem entrar em confusão. Que a mente esteja aberta para aprender, para aperfeiçoar habilidades, para ampliar conhecimentos de modo contínuo, sem estagnação e sem excesso de pressa. Que o caminho profissional desta mulher não seja marcado por quedas repetidas, mas por avanços que, mesmo lentos, sejam firmes. Que as oportunidades não cheguem acompanhadas de armadilhas ocultas, de promessas vazias ou de riscos mal avaliados. Que cada contrato, cada parceria, cada acordo seja feito com entendimento claro das responsabilidades, dos ganhos e dos limites. Que nenhuma decisão seja tomada sob pressão extrema, nem sob influência de palavras fáceis que não se sustentam na realidade dos fatos. Que exista atenção aos detalhes, leitura cuidadosa de tudo o que for apresentado, análise serena antes de qualquer resposta definitiva. Que o êxito profissional desta mulher se manifeste tanto no reconhecimento pelo próprio trabalho quanto na melhoria real da renda. Que o dinheiro recebido seja fruto de caminhos retos, de escolhas bem orientadas, de projetos bem estruturados. Que o retorno financeiro acompanhe a dedicação constante e não seja instável a ponto de gerar insegurança contínua. Que os ganhos avancem de modo organizado, permitindo organizar a própria vida, planejar aquisições, cuidar das necessidades diárias sem sobressaltos permanentes. Que novas oportunidades surjam nos momentos exatos, não antecipadas ao ponto de gerar confusão, nem tardias a ponto de perder o sentido. Que bons encontros aconteçam, que conversas decisivas sejam conduzidas com clareza, que contatos importantes surjam de modo natural e produtivo. Que a carreira desta mulher seja marcada por etapas bem definidas, cada uma trazendo aprendizado, maturidade e também melhores condições materiais. Que não exista medo constante de errar, mas também não exista imprudência que leve a escolhas perigosas. Que o equilíbrio seja o sinal das decisões. Que não haja apego a caminhos que já se mostraram sem retorno. Que haja liberdade para mudar quando for necessário, sem culpa excessiva, sem receio paralisante. Que cada transição seja feita com base em análise realista e visão ampla do futuro. Que o sucesso, quando se manifestar de modo mais visível, seja acompanhado por serenidade interior. Que não exista soberba, nem desprezo por etapas mais simples do caminho. Que o reconhecimento não afaste esta mulher da própria essência.
Que os ganhos maiores não se transformem em peso emocional, nem em inquietação permanente. Que a relação com o dinheiro seja madura, equilibrada e estável, sem dependência exagerada e sem rejeição. Que a carreira profissional desta mulher seja um campo de realização pessoal, mas também de segurança material. Que não falte recurso para as necessidades da casa, para os compromissos assumidos, para os planos que exigem investimento. Que exista reserva para os momentos imprevisíveis. Que a organização financeira acompanhe a evolução profissional, de modo que uma sustente a outra sem desordem. Que Deus esteja presente nas decisões que ninguém vê, nos detalhes que passam despercebidos aos olhos humanos, nos momentos em que apenas o silêncio acompanha a reflexão. Que a intuição seja afinada com sabedoria, evitando escolhas precipitadas. Que a razão seja usada com clareza, sem bloquear a sensibilidade necessária para lidar com pessoas, ambientes e situações complexas. Que esta mulher seja conduzida a ambientes profissionais mais saudáveis, mais produtivos e mais estáveis. São Cono e Santo Onofre, apresentem este propósito diante de Deus com simplicidade e verdade, sem teatralidade, apenas como desejo legítimo de prosperar no trabalho, alcançar destaque pelo próprio mérito e obter ganhos elevados que tragam tranquilidade para o presente e para o futuro. Que não haja estagnação nos projetos. Que não haja bloqueios repetidos que impeçam o avanço. Que não haja perdas causadas por decisões mal orientadas. Que a sorte profissional acompanhe este caminho em cada fase, nas entrevistas, nas negociações, nas apresentações, nos acordos, nos projetos que exigem visibilidade. Que esta mulher seja lembrada quando houver oportunidades alinhadas com suas capacidades. Que o nome seja associado à seriedade, à competência, a resultados consistentes. Que a reputação construída ao longo do tempo seja firme e confiável. Que cada meta estabelecida seja alcançada no tempo certo, sem atropelos que tragam arrependimentos. Que os planos de médio e longo prazo se desenvolvam de modo organizado. Que os desafios não se tornem motivo de desânimo, mas sinais de que o caminho avança para níveis mais altos de responsabilidade e retorno financeiro. Que as conquistas se somem uma à outra, criando uma base segura para os próximos anos. Que esta mulher seja protegida de intrigas no ambiente de trabalho, de conflitos desnecessários, de desgastes provocados por disputas vazias. Que exista diálogo claro, respeitoso e objetivo com aqueles que caminham ao redor. Que as relações profissionais sejam pautadas por equilíbrio, profissionalismo e resultados concretos. Que o sucesso material chegue acompanhado de tranquilidade interior. Que o dinheiro obtido seja usado com inteligência, organização e visão de futuro. Que não haja desperdício por impulsos. Que não haja medo constante de perder o que foi conquistado. Que exista confiança baseada na boa administração e nas decisões bem pensadas. São Cono e Santo Onofre, que esta mulher seja acompanhada dia após dia em sua vida profissional, desde os instantes mais simples até os que exigem escolhas decisivas. Que o céu caminhe de modo discreto ao lado desta intenção, sem sinais confusos, mas com resultados claros. Que a carreira se fortaleça de modo contínuo. Que as oportunidades se tornem mais numerosas. Que os ganhos avancem de maneira real e constante. E que, ao final de cada etapa, exista gratidão silenciosa, sem excessos, apenas como reconhecimento de que nada acontece por acaso. Que a confiança em Deus seja mantida mesmo quando os resultados ainda não aparecem com rapidez. Que a paciência acompanhe cada fase. Que a perseverança seja natural no dia a dia. Que o amanhã seja preparado com escolhas firmes feitas hoje. Que assim seja para esta mulher que confia,
planeja, analisa e segue adiante com mente aberta, coração atento e decisões conscientes, sob o cuidado do céu, sob a intercessão de São Cono e Santo Onofre, diante de Deus, que tudo observa mesmo quando ninguém mais vê. São Cono e Santo Onofre, nesta hora interior e silenciosa, esta mulher se apresenta diante de Deus por meio da memória viva que existe de vocês, levando no pensamento uma intenção que nasce da confiança e também do desejo intenso de viver acontecimentos extraordinários por meio dos jogos e apostas, com resultados que surpreendam até mesmo a própria expectativa. Não se trata apenas de vontade passageira, mas de um anseio profundo de vivenciar acontecimentos raros, números que se alinham de modo improvável, resultados que ultrapassem toda lógica comum e tragam abundância material de modo inesperado, amplo e marcante. Que esta intenção seja acolhida no alto como algo que brota do íntimo, sem excessos de palavras, sem dramatizações, apenas como verdade aberta diante de Deus. Que a sorte se manifeste de modo impressionante, em sinais claros, em resultados que não deixem dúvidas, em acontecimentos que tragam mudança real na vida material. Que os jogos escolhidos sejam aqueles nos quais a probabilidade favorável se apresente no instante certo, no momento exato em que tudo se torna possível. Que números sejam alinhados de maneira extraordinária, que escolhas sejam feitas com tranquilidade interior, sem ansiedade desordenada, sem dúvida paralisante. São Cono, lembrado por tantos como sinal de acontecimentos improváveis que se tornam realidade, que esta mulher seja alcançada por um tipo de sorte que ultrapassa a rotina comum, que chame a atenção até mesmo de quem não acredita, que provoque espanto, que traga resultados capazes de alterar totalmente a condição material atual. Que as apostas feitas não sejam marcadas por inquietação, mas por serenidade interior, como se algo silencioso apontasse o momento certo, o número certo, a escolha certa. Santo Onofre, que viveu no recolhimento e na confiança silenciosa na providência divina, que esta mulher seja preservada da ansiedade que consome, do medo que tira a lucidez e do apego extremo ao resultado imediato. Que exista equilíbrio emocional mesmo enquanto aguarda o desfecho de cada jogo. Que a mente permaneça clara para lidar tanto com a espera quanto com a vitória quando ela se manifestar de modo evidente. Que Deus acompanhe cada escolha, cada aposta, cada decisão feita, mesmo aquelas que parecem simples demais para merecer atenção. Que nada seja feito por impulso cego, mas também que não exista paralisia por medo. Que a ousadia surja acompanhada de lucidez, que a expectativa seja acompanhada de tranquilidade interior. Que os resultados favoráveis cheguem de modo tão marcante que não haja confusão quanto à origem dessa mudança material. Que esta mulher seja surpreendida por acontecimentos raros, por sucessos que desafiam o comum, por acertos que transformam a própria história financeira. Que prêmios elevados se tornem realidade, que os ganhos superem de muito aquilo que hoje parece apenas sonho distante. Que o dinheiro venha de modo límpido, sem disputas, sem conflitos, sem inquietações posteriores. Que a abundância material chegue como algo que traz estabilidade e novas possibilidades, não como motivo de desordem. Que os números escolhidos tragam resultados inesperados, que as apostas feitas encontrem retorno amplo e imediato, que a chance improvável se torne realidade diante dos próprios olhos. Que cada vitória não seja pequena, mas ampla, suficiente para gerar impacto verdadeiro na vida material, nas possibilidades futuras, nos projetos que hoje ainda guardam base sólida para existir. Que esta mulher seja lembrada pelo acaso favorável, que o próprio ambiente reconheça que algo incomum acontece ao redor. Que a sorte não apareça apenas uma vez, mas que uma sequência de resultados positivos seja registrada ao longo do tempo, sempre com cautela, sempre com equilíbrio, sempre com consciência de que os jogos não podem dominar a própria vida, mas podem sim ser instrumento de acontecimentos raros quando bem administrados.
Que esta intenção não seja acompanhada por perdas repetidas que tragam desgaste, nem por expectativas frustradas que gerem tristeza prolongada. Que os resultados favoráveis apareçam de modo claro, sem ambiguidade, sem atrasos excessivos, sem sinais confusos. Que o tempo certo seja respeitado, mas que também não haja longa demora que provoque desalento. Que quando os ganhos se manifestarem, esta mulher tenha sabedoria para lidar com tudo o que vier junto, com novas possibilidades, novas escolhas, novos caminhos que se abrirão na vida material. Que exista organização, cautela, visão ampla do futuro, evitando decisões que tragam prejuízos posteriores. Que o dinheiro recebido seja tratado com atenção, sem gastos impensados, sem dispersão, sem escolhas que rapidamente façam desaparecer aquilo que levou tanto tempo para chegar. Que Deus esteja presente não apenas no instante da aposta, mas principalmente depois, no modo como cada resultado será administrado. Que os ganhos tragam tranquilidade, não inquietação. Que tragam liberdade de escolhas, não dependência. Que tragam estabilidade, não disputas. Que tragam alívio, não novos medos. São Cono e Santo Onofre, levem esta intenção até Deus de modo discreto e verdadeiro, sem teatralidade, sem pedidos vazios, apenas como expressão legítima do desejo de viver algo grandioso, improvável e marcante por meio da sorte nos jogos. Que a vida material desta mulher seja transformada por um acontecimento memorável, por um resultado que ultrapasse toda previsão e traga uma nova etapa repleta de possibilidades concretas. Que não falte lucidez antes, durante e depois de cada vitória. Que não falte serenidade para suportar a espera quando necessário. Que não falte inteligência para proteger o que vier a ser recebido. Que não falte equilíbrio emocional para que os jogos permaneçam apenas como caminho eventual para acontecimentos raros, sem se tornarem centro absoluto da própria vida. Que o inesperado positivo surja como surpresa boa, como acontecimento que muda planos, amplia perspectivas e cria novas condições para viver com tranquilidade e autonomia. Que a memória deste dia seja lembrada no futuro como um instante em que algo começou a mudar de modo decisivo. Que a abundância material chegue de modo claro, limpo e marcante. Que esta mulher possa olhar para trás e reconhecer que a sorte se manifestou de maneira grandiosa. Que cada sinal favorável seja acolhido com gratidão silenciosa e com maturidade. Que esta intenção seja acolhida no alto, diante de Deus, sob a intercessão de São Cono e Santo Onofre, e que os acontecimentos se alinhem de modo improvável, surpreendente e profundamente transformador para a vida material desta mulher. Que assim se cumpra no tempo certo, da maneira certa, trazendo alegria serena, estabilidade e novas possibilidades reais. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.